Eu vi o Inter tirando o pé no segundo tempo. O Inter deu uma desacelerada. Chegou, teve chance para fazer gol, teve. Mas muito mais no toque de bola, mexendo de um lado para o outro com muita tranquilidade. No primeiro tempo, depois que o Inter faz 2-0, mesmo com esse 2-0, o Inter marca em cima, vai, pega, não deixa... Parecia jogo, César, parecia jogo de profissional contra infantil. Ele queria o primeiro matar tempo. o jogo terminantemente, né? Daí pra no depois começar a poupar. No segundo tempo ele já tira o Fernando no intervalo, depois ele tira Alan Patrick e Eder Valencia. Essas acho que são as duas trocas, né? Ele já pensou, ele já começou a pensar no jogo. O trio, eu acho que essas trocas aí são trocas que vão ser habituais aí, tendo um jogo sob controle, como o Inter acabou tendo, de jogadores para ter inteiros mais vezes durante a maratona. O Fernando tinha que ter tirado mesmo no intervalo. O Fernando, em determinado momento, fez uma jogada de ponteiro esquerdo. Que ele dribla o lateral ele dribla o William, vai à linha de fundo, faz uma jogada fantástica pelo lado esquerdo. O Fernando hoje teve em 45 minutos, esteve em todo o campo. Jogou demais. Agora, o que o Alan Patrick fez hoje de tarde de novo, né? Mais uma vez, ele não cansa de falar. Aula, né? Durante a transmissão... na seleção, Vaguinha, que nem o pessoal te perguntou no bate-bola, no balanço final. Que o Alan Patrick não esteja me ouvindo. Eu tô torcendo muito contra ele, para ele não ir para a seleção. Durante a transmissão, fiz o mesmo alerta do Léo, vendo o Rohel jogar. O Rohel foi a peça discrepante, dissonante, abaixo, distoante do restante do time no individual, porque nos combates diretos ele foi superado, ele tem uma dificuldade técnica real, quando protegido ele se sobressai na bola alta, né? Ele tem imposição física, mas considerando que o Atlético Nacional de Medellín tem 4 jogadores do meio para frente que somam força e velocidade, e pelo menos um deles soma força, velocidade e qualidade técnica, que é o Inestrosa, trazido pelo Léo já há bastante tempo esse nome. O Inter vai ter que proteger o Rohel para ele poder ganhar do Atlético Nacional de Medellín. Mas como faz isso, Maurício? Eu te ouvi, só que eu falei com o rádio e o rádio não consegue me responder aqui. Tu pode me responder. Como fazer essa proteção ao Rohel? A atenção, por exemplo, que o Fernando dá, como se fosse um radar em todo o sistema defensivo, você diz assim, Fernando, antes de dar essa atenção a todo o campo, atenção no Rohel, perto do Rohel. Protege o Rohel com a sua presença física. Porque hoje compactação ajuda, mas uma figura perto do Rohel já faz diferença. O Fernando contra Flamengo e Bahia jogou em uma posição e hoje ele jogou em outra. Isso. Ele vem jogando de zagueiro. Mas hoje ele jogou de volante. Mim, assim, ó, a grande notícia do Inter, do Roger, é essa. O Inter já conseguiu chegar no estádio que é difícil de acontecer, que é de um time que consegue variar estratégia, sistema tático e jeito de jogar conforme o adversário. E tu já tem entrosamento para isso. Os jogadores entendem e compram um barulho. Então, o Fernando, linha de 5, à frente da zaga, o Vitinho e o Wesley, adiante dessa primeira linha lá em Salvador, do Maracanã, atuando na fase defensiva como volantes quase. Hoje, de uma maneira diferente, o Wesley jogando pelo lado direito. Essa é a grande vantagem coletiva do Inter sobre seus adversários. Porque é aí que as peças vão se encaixando. A vantagem é coletiva. O Inter ganhou hoje porque foi melhor coletivamente. O Beira-Rio, os torcedores saíram do Beira-Rio hoje, obviamente que muito empolgados. Eu ouvi torcedor do Inter dizendo o seguinte, eu vou escolher agora o título para ser campeão e tal. Claro que faz parte, né, do momento, o torcedor... Menos, né? Menos daí. Mas assim, Diogo, eu não sei se o Inter vai ser campeão. Essa certeza eu não tenho. Eu não sei o que vai acontecer lá no futuro. Mas o presente me diz o seguinte, o Inter tem time e tem grupo para brigar. Aliás, o Inter tem todos os quesitos. O Inter tem trabalho. Exato. Para conquistar. O Inter tem todos os quesitos para chegar no final das competições brigando. O Inter tem um baita treinador. O Inter tem preparo físico. Olha a sequência de jogos que o Inter teve contra Flamengo e Bahia. E hoje o Inter sobrou. O Inter sobrou na questão física. Claro, tinha um jogador a mais, fica mais fácil, eu sei. Mas é que tá, fica mais fácil até ali, né, Vaguinha? Porque a gente já citou vários exemplos do próprio Inter. Teve jogador a mais da questão física. E não aproveitou. Tô falando da questão física não aproveitou. Que ajuda muito, né? Quando tu tem um jogador a mais em campo. Mas o Inter tem trabalho, o Inter tem entrega dentro de campo. O Valencia hoje não foi só gol. O Valencia hoje foi entrega.
O Valencia não se entregou porque o Roger chegou no ouvido dele e disse, cara, tu quer ser titular? Tu precisa se entregar agora um pouquinho mais, se doar um pouco mais. Não. O Valencia tá vendo à sua volta que tá todo mundo pegando, que tá todo mundo com o mesmo espírito. E aí ele se entregou um pouco mais também nessa marcação que o Borré faz um pouco melhor que ele. E aí não tem como tu tirar do time um cara que tá assim. Essa concorrência interna, essa corda esticada faz com que todo mundo dê um pouquinho a mais. O Inter tem sinergia. O Inter tá numa fase, e eu lembrei, talvez seja um exagero, mas eu lembrei o chute que acho que é o Guinha Azul, jogando pelo Libertad. O Klemer, em 2006. Ah, que dá nas costas? Ele dá um chute, a bola bate no travessão, bate nas costas do Klemer e sai pela linha de fundo. Esse lance é emblemático para o torcedor colorado. Ali, a gente, aqui vai pintar coisa boa. Aqui vai acontecer alguma coisa boa porque a má fase passou. Hoje, o Wanderson, que nunca fez uma jogada como ele fez hoje, né? Saiu driblando todo mundo. O fato de ser o Wanderson ajuda para não ter sido gol, né? Aí ele chuta, a bola bate no poste, bate nas costas do Antony e não entra. É claro que é um exagero, a distância para conquistar um título ela é muito maior em relação a 2006, porque o jogo contra o Libertad, que eu tô me referindo, já é numa fase de mata-mata, se eu não me engano, é semifinal. É semifinal, né? Ou quartas? Quartas é com o LDU. Isso. As oitavas é com o Nacional. Me lembro que eu cobri Nacional, esse jogo. LDU, Semi foi Libertad e depois São Paulo. Então, era muito mais perto, né? Mas agora, assim, eu vejo o Inter muito encaixado, o Inter com todos os quesitos para ser campeão. Tem um ponto, Vaga, e aí vale pro Grêmio, a gente vai entrar em seguida. O time Mas do eu Inter... quero botar o Roger também falando sobre o Valencia. Exato. Mas o time do Inter ele tem um começo em 2022, tem uma continuidade de trabalho. O Roger começou ano passado, mas tem uma continuidade. O Vitão chegou em 22, o Alan Patrick chegou em 22. Tem jogadores que chegaram em 23 e outros chegaram no início de 24. Então tu tem uma estrutura que ela tá montada há algum tempo e tu só vai lapidando essa estrutura. E depois quando a gente entrar no Grêmio é legal de fazer essa comparação, que não existe um time feito em um mês. Não existe. Vamos ouvir o Roger, então, falando depois do jogo, na entrevista coletiva, porque ele falou exatamente, né, após a vitória, sobre o novo titular do ataque, Ener Valencia. Vamos conferir o que disse aí o técnico do Internacional. O Ener está recebendo a oportunidade porque procurou em campo e achou. Né? Hoje o Ener se transformou no titular para esse momento. Mas com mais 17 jogos vai haver uma alternância natural. Os 11 escolhidos para esse jogo foram esses, eles devem voltar a acontecer, mas a gestão do campo, em função das estratégias do adversário, da sequência que é dura, vai haver não gosto de usar a palavra revezamento nem rodízio, mas vai haver uma alternância dos 11 titulares. O Roger falando, né, que vai ter uma alternância dos 11, enfim, ninguém conquista título com 11 jogadores só em campo, né, Diogo? Sabe, Lucianinho, eu tava pensando aqui com relação ao Valencia e o Borré, né, dois personagens hoje, dois belos gols. Esses dois jogadores, eles têm uma palavrinha mágica que vão ajudar o Roger e o Inter, que é Copa do Mundo. Os dois têm que jogar, têm que batalhar, têm que conseguir espaço, porque eles querem estar sendo titular na Copa do Mundo, sendo titulares, né? O Borré não é titular ainda, ele quer conquistar essa posição. E sobre esse Inter do Roger, eu sempre enfatizo que eu acho que o Roger é o grande personagem, porque quando o Roger assume, ele não tinha Bernabé, não tinha Bruno Gomes, sabe? O Valencia estava em baixa, o Alan Patrick estava em baixa, tinha vários jogadores que estavam há bastante tempo, e ele consegue conduzir, né? Ele recebia muitas críticas, né? Então, assim, quem conseguiu devolver o Inter organização, a confiança, a ideia de vencer e ter um projeto com alternativas e não sempre do mesmo jeito, é o Roger, sabe? Esse personagem, claro, ele foi, e aí é o grande mérito da direção do Inter, né? Trazer D'Alessandro, trazer o professor Paulo Paixão, para dar um suporte para o Roger fazer o trabalho dele, né? Essa é a vantagem do Inter. Ele tem um treinador que conseguiu encontrar alternativas coletivas diferentes. Não tem plano A só, tem B, C, D. Até, Diogo, acho que o Léo faz uma referência sobre o tempo a continuidade, e é verdade. De jogadores é importante tem uma série mesmo, né? de jogadores que estão aí há tempo. bastante tempo e tal. Aí, claro que tem a mão do Roger. Mas é porque se a gente acreditar que o treinador chega e resolve, esse treinador custa uma Babilônia de dinheiro e vai dar certo em todos os clubes, e não necessariamente dá.